no ar mais uma edição do Jornal Canal do Ônibus. E hoje você confere as seguintes notícias. Primeiros testes do Transoeste do Rio de Janeiro mostram na prática a eficiência dos corredores de ônibus modernos. Economia. Mercado externo deve salvar a indústria brasileira de ônibus em 2012. Rio de Janeiro sai na frente em relação às outras cidades quando o assunto é modernização da mobilidade urbana, com a escolha do BRT, Bus Rapid Transit, como principal modal de transporte público. Tanto é que os primeiros testes operacionais de um dos corredores, o Transoeste, começaram neste final de semana. De acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, o conforto e a agilidade que o Transoeste vai trazer à população devem ser maiores do que era esperado inicialmente. O Transoeste vai ligar a Barra da Tijuca ao bairro de Santa Cruz. O tempo de percurso em relação ao que é gasto atualmente deve ser reduzido pela metade. Os ônibus articulados, com capacidade para 140 pessoas, são dotados de itens de conforto, segurança e informação, como ar-condicionado, painéis para orientação dos passageiros e até mesmo um microfone para os motoristas se comunicarem com os usuários. As estações também trazem mais conforto e segurança. O embarque é feito no mesmo nível do assoalho dos ônibus, o que garante acessibilidade. Há também painéis com informações e os passageiros pagam a tarifa antes de embarcarem nos ônibus, o que agiliza as operações. A primeira etapa deve ser inaugurada em junho deste ano e a obra completa em agosto. Mercado está alerta para um 2012 negativo para a produção e venda de ônibus no Brasil. A situação será melhor para empresas com forte atuação no exterior, como a Marco Polo. 2012 é, sem sombra de dúvida, um ano de incerteza e de preocupação para a indústria de ônibus e caminhões no Brasil. Após as renovações intensas de frotas no ano passado, feitas por empresários que queriam escapar dos preços maiores dos veículos que seguem a nova tecnologia Euro 5, menos poluente, a retração no volume de produção de veículos a diesel é sentida pelos fabricantes de chassis e carrocerias, inicialmente por quem faz chassi. Os dados da ANFAVEA, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, não são nada animadores. A produção de ônibus entre janeiro e abril deste ano, em comparação ao mesmo período do bem-sucedido 2011, caiu expressivos 35%. Em 2011, a indústria brasileira fez 13.700 ônibus nos 4 primeiros meses. Já em 2012, esse número caiu para 8.600 veículos. Foram 4.800 ônibus a menos produzidos. O setor de carrocerias deve sentir esses impactos mais adiante, porque ainda há unidades do chassi Euro 3 de tecnologia antiga ainda sendo encarroçadas, como explica o diretor de operações comerciais da Marco Polo, Paulo Corso, que estima a queda de produção em torno de 10% em todo o mercado. Bem, nós, no final do ano de 2011, quando fizemos o nosso orçamento de vendas para 2012, estamos prevendo ainda uma queda de em torno de 10% na quantidade de ônibus produzidos para 2012 em relação a 2011. O que aconteceu no primeiro trimestre desse ano? Ainda estamos vivendo com bastante Euro 3, sobras de chassi de Euro 3, que nós estamos encarroçando agora. Segundo semestre, também estamos com algumas sobras de Euro 3, já misturando um pouco com o Euro 5, mas ainda assim com um trimestre que a gente espera que vá produzir bem, na linha principalmente de rodoviária. Na linha de urbano um pouquinho mais fraco, mas também estamos conseguindo atingir o nosso orçamento que foi planejado em 2011. Empresas que possuem forte atuação no mercado exterior devem sentir menos o ano de 2012. Será nas unidades em outros países e nas exportações que os fabricantes maiores vão se resguardar da desaceleração do mercado interno. Tanto é que, na contramão da atual conjuntura, a Marco Polo estima um crescimento global neste ano de 8%, com produção de 32.500 carrocerias e receita líquida de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Mas a mudança de Euro 3 para Euro 5 é um problema passageiro, vai descer no próximo ponto. Há outras preocupações no setor.
Uma delas é a possível concorrência com produtos asiáticos, como já ocorre com caminhões e carros de passeio. Paulo Corso não descarta a possibilidade da entrada de ônibus asiáticos no Brasil, mas diz que a ameaça é menor do que no caso de outros tipos de veículos, já que a forma de produção de ônibus é estritamente personalizada, uma prática que os asiáticos não têm experiência. Bom, como todo produto que se produz no nosso país e em outros países também, nós somos passíveis dessa concorrência dos asiáticos. No ônibus não é diferente. Os asiáticos poderão estar presentes no Brasil a hora que eles bem entenderem. Mas nós temos, eu acho que a maior proteção que nós poderíamos ter é a nossa customização dos nossos produtos. Vocês andaram na nossa linha de montagem e se andarem em outras linhas de montagem de fabricantes de ônibus, verão que os nossos ônibus praticamente eles não seguem não tem 2, 3 com o mesmo modelo. Os ônibus são todos um diferente do outro. Isso no rodoviário e mais ainda no urbano, porque cada Secretaria de Transporte tem a sua legislação, tem o seu produto, tem as suas características de distribuição de poltrona, tem as suas características de portas mais largas, portas mais estreitas, 2 portas, 3 portas, 5 portas, 4 portas. Tudo isso faz com que nós tenhamos uma customização muito grande. E isso eu acho que, no final, acaba sendo também um grande problema para esse povo lá de fora trazer ônibus para cá. Mas não é só de estimativas ruins que vive o setor de ônibus no Brasil. Pelo contrário, as expectativas positivas são maiores. Em curto prazo, a flexibilização da linha de financiamento Finame deve estimular as aquisições de ônibus. Já no ano que vem, as empresas devem começar a se movimentar para atenderem às inovações em mobilidade estimuladas pela Copa do Mundo e pelo Programa de Aceleração do Crescimento, mesmo em cidades que não receberem o Mundial. Com trabalhos técnicos de Cláudio Lopes, produção de Nicole Fantinatti, de Caxias do Sul, Adamo Bazani. Você acompanhou o Jornal Canal do Ônibus. Mais informações você confere no site www.canaldoonibus.com. Até a próxima!